Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série do Sermão do Monte, série de pregações no Sermão do Monte. A nossa mensagem hoje, o título dela vai ser Bem-aventurados os puros, que enxergam as mãos de Deus. Se alguém pingasse uma gota de veneno em 1 litro de água e te desse um copo, você beberia? Você permitiria que comidas fora do prazo de validade ou comidas estragadas entrassem na sua boca? Você abraçaria alguém que caiu em esgoto? Você se relacionaria com coisas sujas que você sabe que te sujariam ou que poderiam te adoecer? Meu irmão, se a tua resposta a muitas dessas perguntas é que você não faria, pois você estaria se sujando, por que você permite então que na sua mente e no seu coração aquilo que Deus considera sujo e destruidor entre na tua mente, entre no seu coração, e que é algo que vai destruir a nossa saúde espiritual? Porque muitas vezes nós somos tolerantes com a sujeira do pecado, como se uma gota do veneno não tornaria aquilo perigoso para nós. Nós estamos aqui estudando as bem-aventuranças, e a gente já passou por algumas delas. Essas bem-aventuranças nos apontam as evidências daqueles que foram alcançados pela graça do Senhor, e que apontam a realização da obra de Deus em nós. E a gente vai aqui ler novamente essas bem-aventuranças. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 5, e nós vamos relembrar esse movimento em que a graça de Deus está operando em nós. Mateus capítulo 5, o verso 2 diz assim: Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus são daqueles que reconhecem sua miséria espiritual, que reconhecem sua pobreza como seres humanos, que reconhecem que são carentes da graça de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esses que reconhecem sua miséria espiritual, sua pobreza em espírito, eles choram por sua condição de morte, por sua condição de miséria espiritual, e por isso são consolados pela graça. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esses que então choram e são consolados pela graça, pela salvação do Senhor, são esses que mudam o estilo de vida e que passam a confiar na mão do Senhor. Apesar das circunstâncias, eles confiam em Deus, e ao confiar em Deus, eles se submetem àquele que julga todas as coisas, e por isso eles são mansos, e futuramente herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. São esses que, ao terem a mansidão como evidência em sua vida, eles percebem que o mundo é mau, que o mundo é perverso, e eles querem que Deus venha agir nesse mundo mau. E quando eles então sentem fome e sede de justiça, eles são saciados pelo Evangelho, pois o Evangelho é a justiça de Deus. O justo viverá pela fé. Mas não somente isso, eles também sabem que um dia Deus julgará todos os homens. Um dia Deus condenará a morte, a maldade. Deus condenará esse mundo, e por isso eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que sabem que precisam ser eles instrumentos da misericórdia de Deus na vida de outros, pois eles foram alcançados pela misericórdia. Deus os salvou para torná-los instrumentos dessa misericórdia, e por isso os que alcançaram misericórdia são aqueles que exercem misericórdia para com os outros. Esse é o chamado da execução da justiça de Deus nesse mundo. E é aqui que chegamos no verso 8, quando Jesus diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. É nessa condição
esses que são divinamente felizes, que eles purificam seus corações e por isso eles enxergam o Senhor. O que é pureza de coração? A gente vai refletir um pouco aqui. Eu pedi a ajuda do pessoal da projeção. A gente vai ver vários textos aqui. Então eu vou pedir a ajuda da projeção exatamente para que a gente possa ganhar tempo. Mas você pode anotar os textos, pode depois olhar na transmissão, pode anotar e conferir na sua Bíblia em casa. Ou então, se você for rápido aí de Bíblia, então você vai rapidamente buscando esses textos. Quando a gente fala sobre pureza, primeiro a gente precisa entender, na cultura judaica, o que significa pureza. Existiam vários rituais de purificação cerimonial no Antigo Testamento. Esses rituais de purificação, eles tinham o objetivo de purificar, de limpar todo aquele que iria prestar algum tipo de serviço ao Senhor. Todos aqueles que iriam se relacionar com Deus através da realização de um culto, esses precisavam passar por um ritual de purificação. A tradição da purificação passou então a afetar a vida comum dos judeus. E muitos desses rituais de purificação que eram para ser realizados pelos sacerdotes e levitas, passaram a ser executados pelo povo. Esses rituais, dentro da concepção dos sacerdotes e dos levitas, eles buscavam incentivar no coração daquele religioso a compreensão da necessidade de se preparar para se aproximar de um Deus santo e puro. E nós somos impuros e não somos santos. Para servir a esse Deus, precisávamos nos purificar e ter essa concepção de que o ritual, ele não purificava de fato, mas ele simbolizava a necessidade de uma pureza para se aproximar de Deus. Esses rituais não salvavam, esses rituais não perdoavam pecados, porque esses rituais precisavam ser repetidos sempre. Então eles não eram definitivos, como o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, de modo definitivo. É acerca desses rituais de purificação que ocorriam, e que esses rituais, eles influenciavam então a cultura local, a cultura judaica, o dia a dia dos judeus, que os fariseus questionam Jesus sobre isso. Marcos capítulo 7, do verso 5 ao verso 8, nós vemos exatamente esse questionamento. Os fariseus dizem assim: depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? É tradição, aqui não era um ritual cerimonial, mas era uma tradição que havia sido trazida por causa dos rituais de purificação. E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. O que nós vemos aqui então é que a tradição era executada, aqueles homens mantinham aquela purificação dos seus utensílios de uso comum, e muitas vezes eles se preocupavam com lavar, com rituais, mas se esqueciam da verdadeira lei do Senhor. Eles honravam a Deus com aquilo que era muito fácil de se fazer, mas eles desonravam a Deus com aquilo que Deus realmente, de fato, pedia que os homens fizessem. Por isso, então, ele diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. São hipócritas. É isso que Isaías, então, está dizendo e que Jesus está citando. Quando a gente avança um pouquinho mais, em Marcos 7, no verso 14 e 15, Jesus diz o seguinte: e chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós, todos, e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Jesus aqui não está falando sobre micróbios, bactérias, sobre falta de higiene. Porque a preocupação dos fariseus em lavar jarros, copos, lavar as mãos para comer, não tinha nada a ver com a presença de bactérias, com a presença de
higiene, com a necessidade de higiene, até mesmo porque naquele período não se compreendia a presença de bactérias e outros seres minúsculos. Na realidade, a preocupação deles era espiritual mesmo. Eles diziam que era necessário haver uma limpeza para uma santificação da vida. E Jesus está dizendo que essa busca por uma santificação por meio de rituais, isso não produz nada na vida do homem. Porque na realidade não é o que entra na boca do homem que o contamina. É o que sai dessa boca que contamina o homem. Então não é uma busca, aqui Jesus não está condenando você a lavar a mão, continue lavando suas mãos, viu? Continue praticando a higiene que a gente precisa para a nossa saúde. Mas Jesus está falando do contexto espiritual. Não pense que os seus rituais te santificam, que sua hipocrisia religiosa vai fazer alguma diferença. Se isso não ocorrer dentro de você. Marcos capítulo 7, um pouco mais à frente, no verso 18, até o verso 23, Jesus chama os discípulos para dar um ensino a eles. Marcos 7,18 diz: E ele disse-lhes: Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra em seu coração, mas entra no ventre e é lançado fora. Ou seja, o que o homem come vai para a barriga e depois ele expele. Não vai para o coração. O problema espiritual do homem não está no seu ventre, está no seu coração. Ele diz, porque não entra no seu coração, mas no ventre, é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então Jesus está dizendo que o problema não é o que está fora que vem, mas é o que está dentro que sai. Esse é o problema do homem. O coração é um lugar contaminado. O coração é uma fonte de contaminação. E o coração é o centro do problema da contaminação humana. Fulano é uma pessoa de tão bom coração, você não conhece essa pessoa. Ou você não sabe de teologia, para dizer que alguém tem um bom coração. Mas ele tem um coração tão bom, você está indo contra a palavra, porque a palavra diz exatamente o contrário, que o homem não tem um bom coração. Pelo contrário, é do coração dele que vem a perversidade. Vá conviver que você vai ver que essa pessoa não é tão boa quanto você imagina. Contaminar, irmãos, é estar sujo, impuro. Ou seja, permitir que algo considerado sujo contamine o seu coração. É como uma jarra de água que, se você deixar pingar uma gota de água de esgoto, pode levar bactérias e doenças a contaminar todo aquele pote de água e torná-lo impuro para o consumo. A impureza é exatamente quando atitudes sujas, coisas sujas aos olhos de Deus, dominam o nosso coração e por isso nos tornam sujos para nos aproximarmos do Senhor. O que Jesus ensina é que não é o mundo que contamina o ser humano, mas o ser humano que possui em seu coração as impurezas que produzem contaminação no mundo e que contaminam os outros para a enfermidade espiritual do pecado e da destruição. Eu separei aqui uma série de textos para você entender o contexto de pureza e impureza dentro das Escrituras. Esses primeiros textos que eu vou mostrar para vocês é quando Deus nos chama a praticar ações que incentivam a pureza em nós. Precisamos praticar ações que nos levam à purificação. Lá em 1 João capítulo 1, verso 7, diz assim, 1 João capítulo 1, verso 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vou repetir. Se nós
andarmos na luz, ou seja, vivermos uma vida na presença de Deus, uma vida correta, como Ele está na luz, ou seja, uma vida que não tem nada a esconder do Senhor, não tem nada a evitar para com o Senhor. Se nós andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Se eu ando na luz, os meus relacionamentos são saudáveis. Se eu não ando na luz, os meus relacionamentos têm coisas a esconder, coisas a não revelar. Se eu ando na luz, eu tenho comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica. Andar na luz, ter comunhão com outros, nos purifica de todo pecado por meio do sangue de Jesus. Relacionamentos santos, meus irmãos, nos purificam pelo sangue de Cristo. Mas relacionamentos impuros, aquelas amizades que você tem, impuras, aqueles relacionamentos com amigos na escola, aqueles relacionamentos com amigos na empresa, aquelas conversas impuras, cheias de maldade, aquelas coisas, aquelas pessoas que você se relaciona e que te influenciam, elas tiram a tua pureza, por causa do coração impuro delas. 1 João capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confissão de pecados gera pureza. Confissão de pecados gera pureza. Você precisa confessar seu pecado a Deus. Dê nome ao seu pecado. Não diga, Senhor, perdoa os meus pecados, que são muitos. Não. Perdoe, pois eu menti, Senhor. Eu menti. Eu olhei pornografia, Senhor. Eu me envolvi no adultério, Senhor. Eu enganei e roubei outra pessoa. Tirei dela dinheiro. Eu roubei. Dê o nome ao seu pecado. Confesse o seu pecado para achar pureza. Para achar a purificação que só Jesus pode dar. Para de ser genérico. Não, porque eu sou pecador. Todos somos, né? Confesse a sua falha de modo muito claro. Nos Salmos 119, verso 9, diz assim, Salmo 119, verso 9, como pode o jovem manter pura a sua conduta? Como é que o jovem pode manter uma vida pura? Vivendo de acordo com a tua palavra. Jovem, você quer viver uma vida pura? Viva segundo a palavra de Deus. Não viva segundo a palavra de Deus e sua vida é impura. Sua conduta vai ser impura, vai ser suja. E o seu relacionamento com Deus está ferido. Está distante, pois você está impuro. Então ouça a palavra e viva a palavra, para que você possa ter uma conduta pura. 2 Timóteo capítulo 2, verso 22, 2 Timóteo capítulo 2, verso 22 diz assim: fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Junte-se e relacione-se com aqueles que desenvolvem em sua juventude uma vida de justiça, de fé, de amor e de paz. Não se misture com jovens que vivem vidas de injustiça, de falta de fé, de falta de amor e de falta de busca pela paz do Senhor. Pois somente os que têm o coração purificado são aqueles que desejam a justiça, que desejam viver pela fé, que desejam amar como Cristo nos ama e que desejam viver a paz que só o Senhor nos dá. 1 Timóteo capítulo 4, verso 12, diz assim, 1 Timóteo capítulo 4, verso 12, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem,
mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, seja um exemplo para os outros, mesmo você sendo jovem, mas seja um exemplo na pureza, como alguém puro, como alguém que caminha com pureza, como alguém que vive uma fé que busca aquilo que é produzido em um coração puro. Colossenses capítulo 3, verso 5 diz assim: assim, façam morrer, ou seja, matem, tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Quais? O que é que nós devemos matar em nós? O que é que nós devemos sufocar? Se tem um velho homem em você, pegue ele pelo pescoço e enforque ele até ele não respirar mais. Você não vai conseguir matá-lo completamente, a não ser que Cristo volte e te leve. Mas deixa o bicho desacordado. Quando ele começar a se debater e quiser se levantar, vai de novo na goela dele e esgana ele. Faça morrer o que é da sua natureza humana, terrena, diabólica. Faça morrer o quê? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Hebreus capítulo 13, verso 4. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal, conservado puro. Tenha pureza na sua vida conjugal. Tenha pureza na sua intimidade conjugal. Pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Tito capítulo 2, verso 11 e verso 14. Tito capítulo 2, verso 11 e verso 14. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela, ou seja, essa graça, nos ensina a renunciar. Aqui ele está usando outro termo. O outro era mate, esgane, sufoque. Agora é renuncie. Ou seja, você olha para o pecado e diz: não, eu não quero você. Eu não vou ceder a você. Eu não vou fazer sua vontade. A graça de Deus se manifestou para nos ensinar, irmãos, a renunciar. Meu amigo, se tu é crente e não sabe renunciar, você não está sabendo o básico do que a graça de Deus nos ensina. Para ser crente é necessário haver renúncia. O que mais nós temos hoje na vida dos jovens é os jovens querendo ser iguais ao mundo. O jovem hoje não quer renunciar à moda. Ele não quer renunciar à diversão, à galera, ser descolado, ser o gostosão. Ele não quer renunciar àquilo que o mundo aplaude. Ele não quer renunciar. Por que ele não quer renunciar? Porque provavelmente ele nunca foi salvo. Porque o que o texto está nos dizendo é que a graça de Deus nos educa, nos ensina a uma atitude de renúncia. A graça de Deus nos ensina. Tem cadeiras aqui, irmãos, na frente, viu? Quiser chegar por aqui, eu sei que está chovendo, né? Então, espaço VIP ali molhou. Colossenses, Tito 2, 11 e 14 diz assim: ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Nos ensina a renunciar àquilo que é mal. Nos ensina a renunciar às paixões que o mundo tem. O que o mundo gosta, o que o mundo é apaixonado, da moda, do descolado, do legalzão. O que o mundo é apaixonado, o que o mundo aplaude. O crente renuncia. É renúncia. Mas hoje, eu vou generalizar, mas hoje é os pastores tudo de camisa florida ensinando o contrário. Para parecer o quê? Descoladão. Estou falando que camisa florida é ruim, mas tem uma galera aí de umas camisas floridas que gosta de ser muito descolado. E não gosta de ensinar renúncia. Não gosta de ensinar renúncia. Porque senão perde membro de igreja. Porque senão perde o povo. Perde os dízimos. Então é o cara que quer ser o legalzão, o descolado. Então ele não ensina você a renunciar.
Só que a graça nos ensina a renunciar às paixões mundanas e viver de maneira sensata, de maneira justa, de maneira piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade, ou seja, nos comprar, porque nós pertencíamos à maldade, nós pertencíamos à perversidade e à impureza, mas Ele nos comprou para a gente não viver mais lá. Ele nos comprou com um alto preço para nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Pureza, meu irmão, significa pertencer exclusivamente a Deus. Se você não pertence exclusivamente a Deus, você está pecando contra a sua pureza. Pertença exclusivamente a Deus e não deixe uma única gota do esgoto desse mundo pingar em você. Purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras, que se dedica a fazer o que é certo. Esses textos agora, eles nos mostram o desejo que nós devemos ter de ser purificados. Isso tem que ser um desejo do crente, meu irmão. Salmo 51, 7 diz assim, Salmo 51, 7. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Esse é o desejo do coração. O mesmo Salmo 51, no verso 10, diz assim: cria em mim um coração puro. Ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável, um espírito inabalável, um espírito que permanece firme, mesmo no meio da dificuldade e do pecado. Hebreus capítulo 10, verso 22 a 23 diz assim, Hebreus 10, 22 a 23, assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. A pureza é uma busca, é um desejo do coração do crente. Ele não quer se misturar com aquilo que tira sua pureza. Ele não quer deixar ser contaminado com aquilo para o qual Deus não o chamou para viver. Esses textos que eu vou mostrar para vocês agora, nos mostram que existe uma relação muito forte entre a impureza e a idolatria. O que é idolatria, gente? Idolatria é toda coisa que eu ponho nela uma esperança que eu só devo colocar em Deus. Se você espera no seu dinheiro o que só Deus pode te dar, você é um idólatra do dinheiro. Se você espera no teu casamento uma alegria que só Deus pode te dar, você é um idólatra do seu relacionamento. Se você espera no seu filho que ele seja a alegria que você precisa, você é um idólatra do seu filho. Seu filho é um ídolo do seu coração. Qualquer coisa que você põe sua confiança, seu amor, seu esforço, sua vontade de servir, mais do que a Deus, é um ídolo do seu coração. E aquilo é fonte de impureza para você. É aquilo que está te sujando. É isso que está te sujando. Salmo capítulo 24, verso 3 e 4 diz assim, Salmos capítulo 24, verso 3 e 4. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Quem é que tem o coração puro? Quem é que tem as mãos limpas? Aqueles que não adoram ídolos. Aqueles que não se contaminam
com falsos deuses, com falsas crenças, com ideologias equivocadas, aqueles que não acreditam em algo que não seja Deus. Santidade, irmãos, é ser separado para o uso do Senhor, e por isso é resultado de fugir da idolatria do coração para viver para Deus. Santidade é ser separado, ser santo é ser separado. Quando Deus dizia assim: eu quero que os utensílios do tabernáculo sejam santificados para mim, o que é que Deus estava dizendo? Separe esses utensílios, você só vai usar eles durante o culto a mim. Por exemplo, se eu fosse santificar esses microfones, significava que esse microfone só vai ser usado para o culto. Isso é santificar o microfone. Certo? Seria mais ou menos isso. Não é um ritual que a coisa fica assim, que você toca, sai choque elétrico. Não. Santificar significa separar para uso exclusivo do Senhor. Aí deixa eu dizer uma coisa, que você conhece um texto. Sede santos, porque eu sou santo. Deus diz isso. Ou seja, quando Deus nos chama à santidade, Ele está chamando você, sabe o quê? Que você pertença exclusivamente a Ele, que você viva para Ele, que você faça a vontade dEle, que você seja instrumento dEle, usado por Ele nesse mundo. Sejam santos nesse mundo. Então, santidade é ser separado para o uso do Senhor. E para eu poder ser santo, eu preciso lutar contra a idolatria. O mundo está o tempo inteiro nos ensinando falsos deuses. O Deus do sexo, o Deus do dinheiro, o Deus da fama nas redes sociais, o Deus do prazer, o Deus da profissão, da carreira profissional. Vários falsos deuses que ensinam para você que se você servi-los, você será feliz. Mas Deus diz: não, você tem que me servir. É a mim que você tem que pertencer, e não a esses deuses. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 7, diz assim: porque Deus não nos chamou para a impureza. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. É muito claro esse texto, porque esse texto está dizendo que o contrário de santidade é falta de pureza. Impureza é o contrário da santidade. O que é ser puro é ser santo. O que é ser impuro é não ser santo. O que é buscar a impureza? O que é buscar a pureza? É buscar a santidade. É a mesma coisa. Ezequiel capítulo 36, verso 25 a 29, fala exatamente como Deus vai produzir em nós pureza. Esse texto ele é essencial para a gente entender o que Deus fez por nós. Ezequiel 36, 25 a 29 diz assim: então aspergirei água pura sobre vocês, ou seja, vou jogar água pura em vocês, água limpa, vou jogar água que não tem nada de bactéria espiritual, vou jogar uma água que não tem nada de esgoto desse mundo, eu vou jogar sobre vocês uma água tão pura, que não há nada desse mundo tão puro como essa água. Eu aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Essa água vai lavar vocês. Essa água vai tirar a sujeira que vocês têm. Essa água vai tirar aquilo que é impuro de você. Eu vou aspergir água sobre você. Aí ele continua dizendo: eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Olha aí. Eu vou purificar você dessa fé que você tem no dinheiro. Eu vou purificar você dessa fé que você tem no prazer sexual. Eu vou tirar de você esse ídolo que faz você acreditar que casamento é a coisa que vai trazer felicidade para você. Esse ídolo que vai dizer que para você que ter filho é o que vai te trazer alegria. Ontem eu fui ministrar um curso sobre aconselhamento de famílias. Eu falei sobre isso. A pessoa trouxe uma situação, a pessoa perguntou sobre o ninho vazio, síndrome do ninho vazio. Normalmente a síndrome do ninho vazio é consequência da idolatria de filhos. A mulher, quando ela passa a idolatrar os filhos, o casal, quando passa a idolatrar os filhos e pôr o filho no centro do casamento, esse filho, quando cresce, com toda a atenção dos pais, os pais não dão atenção mais um ao outro, porque o filho é o centro. Depois que o filho casa e vai embora, os pais olham um para o outro e dizem: o que somos?
Para que existimos? Idolatria a filhos. A consequência é essa. Tira a criança do jogo, acabou o casamento deles. Não tem mais para que eles estarem juntos. Afinal de contas, o filho era o sentido do casamento deles. Vocês estão vendo que uma coisa boa, filho é uma coisa boa, mas se você coloca muito no bichinho, ele vira um ídolo do seu coração. E você vira um otário com aquele filho. Você vira um otário com aquele filho. Aquele filho põe você na mão dele. Sabe por quê? Porque é ele quem determina o que você deve fazer. É ele quem manda em você. É ele quem define a rotina da família. É ele que manda. Todos se ajoelham e... Faça um teste, vamos lá. A gente vive em comunidade, irmãos. Glória a Deus por isso. Vocês pais, cheguem para uma pessoa sincera e que te ama, certo? E pergunte assim: você acha que eu sou um idólatra do meu filho? Aqueles que são, deixam claro que são. Quando a criança chega, chegou o rei. Todo mundo vê. É assim. A pessoa não vê, mas todo mundo vê. Todo mundo vê. E deixa eu dizer uma coisa para você: você vai destruir a vida dessa criança. Ela vai pôr o coração ruim dela para fora e você não vai conseguir controlar, porque ela é quem te domina. Então, quando Deus, Ele diz assim: eu vou limpar você da impureza. Eu estou trazendo um exemplo aqui, que é uma coisa boa criada por Deus. Filho é bênção, irmãos, mas pode virar uma maldição para ele mesmo e para os pais. Não, meu filho é bênção de Deus, não é maldição. Como é que você tem tratado essa bênção? Tem sido um ídolo do seu coração? Tem dominado a tua vida e o teu coração e as tuas energias? Faz essa avaliação. Isso é para qualquer coisa. Os jovens que estão estudando aqui na universidade, o curso pode virar um Deus, viu? Ele suga as tuas energias, ele tira a tua paz, a escola tira tudo de você. Se você não conseguir o que você quer, aquilo te domina e te destrói. Aquilo é um Deus para você. E o nosso Deus não é assim. Ele não nos consome, Ele nos preenche. Ele não nos destrói, Ele nos constrói. Ele não nos exaure, Ele nos alimenta. Esse é o nosso Deus. Agora aquele trabalho que você idolatra te esvazia, te angustia, te destrói. Aquele dinheiro que você tanto quer, quanto mais você tem, mais você quer e menos você consegue. Aquele filho que é a estrela é o vilão e você não vê. Aquele casamento que você tanto quer, eu quero tanto o meu casamento, eu quero casar, aquilo vai virar o inferno da tua vida. Coisas boas podem se tornar coisas ruins, mas não é por causa delas, porque o que contamina o homem não é o que está fora, é o que está dentro. É como o teu coração acredita que aquilo deve ser vivido e experimentado. Esse é o problema. Se algo está te afastando de Deus, afaste-se desse algo e não de Deus. Ou então mude a forma como você se relaciona com isso, antes que seja tarde. Por isso que Ezequiel, ele diz: eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Esses ídolos nos tornam impuros. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei a seus pais. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as suas impurezas, farei vir o trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre vocês. Ontem, engraçado que quando eu estava dando aula para as famílias lá, eu falei uma coisa que uma mulher ficou com raiva na hora. Eu disse assim: a seguinte frase é pecaminosa: meus filhos são mais importantes do que o meu marido, porque o meu filho saiu de mim. Isso é pecado, viu, gente?
Isso é idolatria. Você vai fazer mal aos seus filhos com esse pensamento. Porque a melhor coisa que você pode fazer para o seu filho é amar o pai deles. A melhor coisa que você pode fazer para os seus filhos é amar a mãe deles. Porque no ambiente de amor e respeito, os filhos florescem naturalmente. Os filhos florescem naturalmente. E aí eu vi que a mulher ficou com uma cara assim, que eu digo, eu vou ser expulso aqui de Carpina e nunca mais voltarei. Mas é verdade, gente. O que mais a gente tem é idolatria no coração das pessoas. O tempo inteiro, dominando a vida delas, dominando a mente delas, dominando o coração delas. E Deus diz, eu não quero isso para vocês. Eu quero que vocês aproveitem seus filhos, pois são bênção. Eu quero que vocês aproveitem seus casamentos, o seu trabalho, o dinheiro que eu mando para vocês. Eu quero que vocês aproveitem. Eu quero que você se divirta, eu quero que você seja feliz. Não porque essas coisas te dominam, mas porque eu domino o seu coração. Essa é a vontade de Deus para nós. Isso é pureza. Então não são as coisas que nos contaminam, somos nós os contaminados. E precisamos buscar a Deus. Mas, irmãos, qual é a relação de pureza com os olhos e com Deus? Porque bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Você diz, pastor, tudo bem, eu entendi o que é pureza, eu entendi o que é impureza, eu entendi que idolatria tem uma relação, ok, eu entendi tudo isso. Mas qual é a relação entre elas? Como é dito no Sermão do Monte. Vamos entender essa relação usando a própria Bíblia para isso, certo? Jesus, ele mostra, tem um texto que Jesus mostra a relação entre pureza dos olhos e o pecado do corpo. Pureza dos olhos e o pecado do corpo. Lá em Mateus 6, 22 a 23, olha só, Mateus 6, do 22 ao 23, diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz, ou seja, se os seus olhos, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Olha só, os olhos são a lâmpada do corpo. A lâmpada, hoje, quando a gente fala de lâmpada, a gente pensa numa coisa parada, né? Está aqui uma lâmpada. A lâmpada do período bíblico é aquilo que a gente conhece hoje como lamparina. É aquela lá com óleo, em que você tocava o foguinho lá e você saía com ela. Hoje a gente pega o celular e usa como lanterna. Ou a gente pega uma lanterna e usa como lanterna. Se você estiver andando na rua e estiver escuro, você pega seu celular e usa como lanterna para não cair no buraco. Então você vai usar uma lâmpada para os teus pés. Ó, lembra desse texto? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Você vai pegar a Bíblia e fazer assim, ó, você está andando na rua, você vai pegar a Bíblia aí. Certo? Espiritualmente falando, viu gente? Se você for fazer isso, o povo vai chamar de você de doido. Lâmpada para os meus pés, ou seja, a palavra ilumina. Eu enxergo tudo mais claramente por causa da Bíblia. Ela me dá clareza. Ela me traz clareza. Então ele diz que os olhos são a lâmpada do corpo. É como se os seus olhos fossem faróis. Então você está aqui, ó, luz alta, luz baixa. Então você vai, ó, acende a luz dos olhos e sai assim, ó, jogando luz para poder enxergar o caminho. É estranho, gente, mas é essa a imagem. O olho ilumina e ao mesmo tempo enxerga, porque ele é uma lâmpada, certo? Ele é a lâmpada para o corpo inteiro. Então, para onde o corpo vai, é para onde os olhos enxergam. O que o corpo faz é aquilo que os olhos veem. Certo? Está ganhando clareza a figura na sua cabeça? Vamos continuar. Tudo que você vai fazer para se mover, para decidir a respeito de tudo ao seu redor com clareza, vai depender do quão iluminados os seus olhos são. Se os seus olhos forem luz do meio-dia, você vai enxergar claramente todas as coisas. Mas se os seus olhos forem aquela luz lá, daquela lanterna xing-ling que a gente compra para os nossos filhos brincar, aquela lanternazinha que aparece aquela luz assim, que não dá para, que até um vagalume sai zombando de você. Diz que isso é uma lanterna, é? Se os seus olhos for essa luz defeituosa, você não vai enxergar as coisas com clareza. Se os olhos forem maus,
é sinal de que estes olhos são impuros, ou seja, estão contaminados por um coração que interpreta tudo a partir do seu engano e de sua maldade. Chega uma mulher para, oi, bom dia, tudo bem? Eita, tá afim de mim, ó. Tá não, ela só disse bom dia para você. Só que você é um tarado. Você é um doente. Você não consegue enxergar uma mulher. Gente, homens que consomem pornografia, eles não conseguem olhar para as mulheres de maneira normal. Isso é sério, viu, gente? Homens que consomem, que se alimentam de pornografia, eles não conseguem olhar para as mulheres como se elas fossem um ser humano. Eles enxergam elas e eles vão despir elas com os seus olhos. É isso que acontece. Essa impureza está dominando a mente de muitos homens. Eles não conseguem chegar perto de uma menina. O rapazinho que consome pornografia, ele não consegue chegar perto de uma menina para dar um abraço nela como irmã em Cristo. Para ele, ela é uma coisa para ele usar, abusar e jogar fora. É isso que está na cabeça. Sabe por quê? Os olhos são maus. Os olhos são maus. Portanto, olhos impuros guiam um corpo por caminhos de impureza, pois interpretam a realidade ao seu redor de modo sujo. Aí você pode dizer, pastor, mas eu quero entender melhor biblicamente. Pois vamos aprofundar ainda mais o entendimento, certo? Se a gente olhar para Mateus, abra sua Bíblia lá em Mateus 6, é só andar um pouquinho para frente. Do verso 19 ao verso 21, ele diz assim, ó, Mateus 6, do 19 ao 21. Ou seja, o versículo anterior a esse que a gente leu, dos olhos sendo lâmpada. Ele diz, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Ou seja, onde estiver aquilo que você valoriza, o seu coração vai estar lá. Aquilo que é tesouro para você, o seu coração está ali. É isso que ele quer dizer. Aquilo que você entesoura, aquilo que você considera valioso, é aquilo que domina teu coração. Certo? Aí ele vai, no verso 22 e 23, ele fala exatamente o que a gente viu. Os olhos são a lâmpada do corpo. Aí olha o verso 24, o que é que ele vai dizer? Ninguém pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro. Ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Olha que interessante. No verso anterior ele fala sobre os tesouros. No verso posterior ele fala sobre as riquezas. No verso anterior ele diz que o seu coração está naquilo que você torna tesouro para você. E no final ele diz, não sirva a Deus e às riquezas, porque você vai desagradar os dois. Não é possível servir dois senhores. No meio ele diz, são seus olhos, que são a lâmpada do corpo. Qual a relação entre essas duas coisas? As palavras antes e depois, elas lidam com a ideia de tesouro, dinheiro, adoração, valorização das coisas, para servir e viver decidindo caminhos a tomar. A chave, irmãos, é encontrada em Mateus 20:15. Mateus 20:15. Lá em Mateus 20:15, Jesus ele tinha acabado de contar uma parábola. Ou seja, a gente está usando a Bíblia para interpretar a própria Bíblia. Lá em Mateus 20:15, Jesus contou uma parábola. A gente não vai lá nela não, vou só fazer referência, depois você pode ir lá ler. Ele está falando sobre trabalhadores em uma vinha. Um homem foi e contratou os trabalhadores. Alguns deles tinham acordado para trabalhar 12 horas por um salário de 1 denário. Trabalhe 12 horas, você vai ganhar 1 denário. Alguns contratados às 9 horas, outros foram contratados mais tarde, perto do fim do dia. Por último, outros foram contratados às 5, quase no final do expediente. Quando o dia terminou às 18 horas, ou seja, o pessoal trabalhou, os últimos trabalharam 1 hora só, e os primeiros trabalharam 12. Quando o dia terminou, ele foi e pagou todos os trabalhadores a mesma quantia, 1 denário. Deixa eu explicar. Ele chamou uns logo cedo e disse assim, vocês querem trabalhar para mim? Queremos. Quanto é o salário? Você vai ganhar 1 denário. Ah, não, está ótimo esse preço. Maravilha. Quero sim. Beleza, então vem trabalhar. À tarde ele foi e chamou, vocês querem vir trabalhar comigo? Eu falei, quero, mas não perguntou o valor.
No final do expediente, ele chegou para outros e disse: você quer trabalhar para mim? Quero. Mas não perguntou o valor. No final do expediente, ele chamou todos os funcionários e pagou 1 denário para os que trabalharam desde a manhã, porque foi o acordo. Pagou 1 denário para os que trabalharam no meio-dia e pagou 1 denário para os que trabalharam no final do expediente. Ou seja, pagaram a mesma coisa. Ou seja, ele foi abundantemente generoso para os que trabalharam apenas 1 hora. Ele foi muito generoso. Ele deu um salário igual de 12 porque trabalhou só 1. Ele pagou para todos o mesmo montante, mas ele só combinou o valor para os primeiros. Aqueles que trabalharam o dia todo, lá em Mateus 20, verso 11, diz assim, que eles murmuravam contra o dono da casa. Ou seja, eles estavam furiosos, que aqueles que trabalharam tão pouco foram pagos tanto. Então o Senhor usou uma frase. Ele disse assim: o olho mau, que é a mesma palavra usada em Mateus 6, 23. Ele disse assim, porventura, não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou seja, eu não acordei com vocês esse valor, mas se eu quis pagar aos outros o mesmo valor, não é meu dinheiro, eu faço o que eu quiser com ele. Aí ele diz: não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom, porque eu fui generoso com esses outros, mas eu não acordei com vocês e não paguei o que eu acordei, mas eu escolhi ser generoso com esses aqui. E por que vocês estão com raiva, se eu estou pagando o que eu devo a vocês? E aí o John Piper, quando está comentando esse texto, ele diz o seguinte: infelizmente aquela última é uma paráfrase total e não uma tradução. Ou seja, ele diz assim: ou você está com inveja da minha generosidade. É mais ou menos, a paráfrase seria essa: você está com inveja porque eu sou bom. Você está com inveja deles porque estão sendo beneficiados e você não foi beneficiado como eles. Mas eu estou te pagando o que eu acertei. Ele está dizendo: ou o seu olho é mau porque eu sou bom. É exatamente o paralelo de Mateus 6, 23. O que se refere ao olho mau em Mateus 20, 15. O que é o olho mau? Refere-se a um olho que não pode ver a beleza da graça. Ele odeia ver algo bom. Ele não pode ver o brilho da generosidade, se não for com ele essa generosidade. Ele é invejoso, ele não se alegra com a alegria de outros, a não ser que ele seja beneficiado. Você conhece gente assim? Você chega para a pessoa e fala: rapaz, eu recebi um aumento salarial. Aí o cara faz: Deus, eu trabalho tanto e não recebo um aumento. E ele recebeu, Senhor. Isso é um olho mau. Inveja é olho mau. E não tem esse negócio de olho gordo, eu vou comer sal grosso. Isso é coisa de... não tem nada a ver. A cura para a inveja é conversão. Ele não pode ver bênção inesperada para os outros como um tesouro precioso. É um olho que é cego para o que é verdadeiramente belo e brilhante, precioso e divino. É um dos olhos do mundo, irmãos. O olho do mundo é assim. Ele vê o dinheiro e recompensa material como algo mais desejável do que uma bela exibição da livre, graciosa generosidade divina. Isso é exatamente o que o olho mau significa no capítulo 6 do Sermão do Monte. É o que dá o significado do verso 22 e 23. Uma adequação perfeita entre o texto do verdadeiro tesouro e a necessidade de escolher entre Deus e a riqueza. Ele está dizendo: o que você considera precioso, isso domina teu coração. E os seus olhos iluminam tua caminhada. E se você serve ao dinheiro e ao Senhor, você vai desagradar os dois. Junta as 3 coisas agora. Eu olho para algo e digo assim: isso é o que há de mais importante na minha vida. Dinheiro. Eu passo a olhar com um olho mau. E tudo que eu olho visa dinheiro. E eu passo a servir a quem? A Deus ou ao dinheiro? Ao dinheiro. Junta as 3 coisas, você está vivendo uma vida de idolatria. Uma vida impura, por causa de um olho impuro, invejoso, ingrato.
E isso domina toda a tua vida. Destrói tua alegria. Esvazia você. E você não consegue o quê? Olhar Deus agindo na sua vida e na vida dos outros. Faz sentido? Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Eu não vejo Deus agindo na minha vida. Limpa os teus olhos. Limpa o teu coração. Eu não vejo Deus trabalhando nessa igreja. Limpa o teu coração. Eu não vejo Deus fazendo o bem para mim só para os outros. Limpa o teu coração. Não acumule tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Mostre que seu coração é fixado no valor que Deus é para você em Cristo. Verifique se o seu olho é bom e não mau. Isto é, certifique-se de ver o tesouro celestial como infinitamente mais precioso que o tesouro material. Ter Deus é melhor do que ter coisas. Quando o olho vê as coisas dessa maneira, você está cheio de luz. E se você não vê as coisas dessa maneira, mesmo a luz que você acha que vê, o brilho, a carne, a pele, o músculo do mundo, é tudo escuridão. O que você está enxergando é como um cego. Você é um sonâmbulo na vida. Você anda de olhos fechados, porque você é cego para a verdade. Você é cego para ver a Deus. Você está servindo o dinheiro como escravo, mesmo sem conhecê-lo, porque ele tem te embalado para dormir. Muito melhor é deixar-se influenciar pela verdade. O valor infinito de Deus. Portanto, se você é emocionalmente atraído mais por coisas do que por Cristo, ore para que Deus lhe dê um olho bom e desperte a sua cegueira e tire de você esse olho mau. Ou seja, um olho impuro é um olho mau. E um olho impuro é fruto de um coração impuro, de um coração contaminado pelas impurezas da mentira dos pecados, seu mesmos e do mundo que diz para você o que é melhor. E você acredita. Uma pessoa que busca ao Senhor de todo o coração, alma e entendimento, busca a pureza por meio da santidade. E essa santidade nos aproxima de Deus, limpa os nossos olhos, purificando e nos dando capacidade de enxergar Deus claramente, a sua obra em nós e a sua obra através de nós. Quando compreender a relação entre idolatria, impureza e a capacidade de enxergar a Deus, a gente fecha o entendimento de que por quê os que têm um coração puro enxergam a Deus? Porque os ídolos não cegam mais eles. Os ídolos não tiram mais os olhos deles para enxergar outras coisas, porque eles só enxergam a Deus. 1 João capítulo 3, verso 1 a 3 diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Quando você assume ser filho de Deus, quando você assume obedecer ao seu Pai, você passa a conhecê-lo como Ele é, e você passa a enxergar as coisas. Sabe como é que você vai ser um bom pai para o seu filho? Enxergue a Deus, e seja instrumento de Deus na vida dele. Se o seu filho precisa de uma chinelada, dê uma chinelada nele. Ah, não, mas ele vai ficar com raiva de mim. O que é que a Bíblia diz? Que a disciplina deve ser feita. Não é violência, viu? É disciplina. Se você não sabe disciplinar seu filho porque você tem pena, tem medo, você está cego. Você está mal. Se você acha que é normal subir uns R$5 no teu produto, para sonegar o imposto talvez, para ganhar um pouquinho mais de dinheiro, se você acha que isso é normal, você está cego. O dinheiro te cegou. Se você acha que você pode mentir para a sua esposa e para o seu esposo, porque está tudo bem, a mentira não tem problema nenhum, você está cego.
O pecado te cegou. Se você acha que não tem problema você ir para a farra, tomar uma, lá na farra com os amigos, para ser o cara legalzão, você não sabe. Você está cego. Você foi cegado pelo pecado. Você não consegue enxergar o quanto isso é mal. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Você quer ver a Deus, meu irmão? Purifique seu coração, por meio de tornar Deus precioso aos seus olhos. E quando Deus for precioso aos seus olhos, Ele vai te capacitar a enxergá-lo. E enxergar com os olhos dele, pois os seus olhos serão lâmpada por meio da palavra para os teus pés. E o teu corpo vai andar na luz. E quando você andar na luz, você vai estar servindo ao Senhor e não aos falsos deuses. Aprenda a palavra de Deus. Ame a Deus por sua palavra. Escolha obedecer. Santifique-se, separe-se para Deus. Quando a palavra te disser que aquilo é pecado, decida que aquilo não foi feito para você. Quando a palavra te diz que algo é pecado, tome uma decisão, não viva aquilo, não faça isso. Tome essa decisão por amor a Deus. E Ele tornará os teus olhos limpos para vê-lo. E você vai ver Deus claramente diante dos teus olhos, por meio da sua vida e por meio do que Deus faz em você.